Comentário com a povo assim. Sim. Bom dia! Hoje, domingo, dia 8, já começou o dia. Eu tô rindo, o pessoal da internet não está entendendo, mas deram o copo vazio, sem água. Eu olhei e falei, acho que já veio, alguém bebeu no caminho. Obrigado. Cada coisa, né? A oração estava bem harmoniosa, muito bom. Ontem foi feito bastante limpeza, né? Bastante dedicação, flor, tudo. Uma maravilha, né? Só todo mundo se sentindo bem, tudo em harmonia, tudo calmo, tudo tranquilo. Tão bom, né? Na paz. Teve até bolinho de arroz, estava gostoso. Igual bom, né? Ensinamento do culto. Atitude correta seria cada um vigiar constantemente a si próprio, procurando saber se está agindo certo ou errado. Quem assim procede possui o verdadeiro Makotô. Ao contrário, condenar o mal dos outros, chamar-lhes a atenção, embora socialmente pareça correto, para um Mameritô não é atitude digna. Se, de fato, alguém estiver errado, a Deus cabe julgar. Aqui reside o grande mistério da fé. Portanto, todo aquele que age contra esse princípio está tentando colocar a vontade humana acima do poder divino. De outra parte, entretanto, existem situações que precisam ser definidas. Então, o que na realidade não está correto é a tentativa de se estabelecer o bem e o mal para os outros. No momento em que alguém age assim, erra. Por isso, torna-se necessário que cada Mameritô mantenha uma atitude mental de não julgamento, levando em consideração também as circunstâncias que exigem algumas definições precisas. Esse tipo de postura corresponde a um nível espiritual, sutil e misterioso, envolto em transmutações intermináveis. Mesmo assim, é importante que cada Mameritô procure aproximar-se um pouco dele. Desse modo, estará polindo a alma. Além disso, tal maneira de agir corresponde à prática de uma fé altamente elevada. É também um princípio que nunca foi ensinado por nenhuma das religiões existentes. Quem o praticar, contudo, jamais cometerá erros e estará sempre no caminho da verdade. Atitude correta. Vigiar a si mesmo. Não censurar, não criticar, não chamar a atenção dos outros. Porém, existem, como ele fala aqui, situações que precisam ser bem definidas. Então, na verdade, o que nos pode estabelecer que alguém é bom ou ruim? Tem situação que, claro, existe lei da ordem, né? Tem coisas que tem que ficar em ordem. Imagina, todo mundo tem filho, ou pai e tal, irmão, ou sei lá, alguma coisa. Aí tem limites na nossa vida que a gente deveria saber se pode ou não ultrapassar, não é? Quando a gente vive em comunidade, que é o caso do ser humano, vive aglomerado em cidades, organizado em estados, em países,
Existem leis que regem o comportamento da sociedade. Muitas pessoas, né, não querem respeitar essas leis. Deus criou leis também, que o ser humano, para ser feliz, deveria respeitar. Mas, por ignorância ou algum motivo, não respeita. Aí cria infelicidade para si mesmo, não é? Esse seria tipo de limite, né? Limite da parte divina. Mas no mundo material, por exemplo, não dá para tirar lei. Tirar a polícia, tirar juiz, tirar advogado e deixar todo mundo fazer o que quiser. Porque muita gente não tem juízo nenhum, né? Ia ser um faroeste, já pensou? Ia ser uma guerra civil, não sei o que ia ser. Porque assim, tem um ditado que diz, o direito de um começa onde termina o do outro, ou termina onde começa o do outro. Termina onde começa o do outro, né? Se a gente pensar mais no próximo do que só em nós mesmos, querendo sempre defender nosso direito, pensar outro também tem direito, aí é melhor. Mas se querendo só nosso, outro, coitado, está perdido. E também tem aqueles que não respeitam o nosso direito. Só querem, então, caminhar nesse meio termo. Por exemplo, você tem um filho, precisa chamar a atenção. Como vai fazer? Não chama a atenção? Deixa fazer o que quiser? É complicado, não é? A Constituição fala, mácula é dos pais, não é? Mas você cria mais mácula se você deixando o seu filho ir para um lugar que não era para ir. Deixando fazer o que quer, você está criando, porque você é responsável. Ele não tem mesmo, não é? Nenhuma. Não tem juízo. Nenhum. Uma criança com 5 anos, você largar sozinho na rua, ela atravessa a rua atropelada, ela não olha para os lados. Não sabe. Ninguém não aprendeu ainda, não deu tempo, não é? Tem que andar agarrado, segurando a mão. Senão é um perigo, solta e sai correndo. Vê uma coisa do outro lado. Esse aconteceu comigo quando eu era pequeno. Larguei mão da minha mãe, uma avenida movimentada, aqui, Pedro Lessa, quem conhece. E os carros brecando, e eu saio correndo, não sei o que deu. Que eu não lembro, nem lembro disso, né? Tadinha. Quase morreu. Ficou gritando, desesperada no meio da rua. De susto, né? É um perigo. Tem que agarrar. Então você sabe que tem que agarrar na mão. Porque é um perigo mesmo. Não sabe. Claro que o que tem que acontecer, pode acontecer, né? Quando tinha guerra, no Japão, tinha abrigo, né? Aí, Meixo-sama, quando tocava a sirene, ele era o primeiro a colocar o capacete e correr para o abrigo. O pessoal falava, mas não tem a prova. Ele tem, mas você tem que fazer sua parte. Deus deu o abrigo, deu tudo lá, deu o capacete, deu tudo, né? Então, máscara, você precisa fazer sua parte. Entregar na mão de Deus não é não fazer nada, ficar esperando, né? Você tem que fazer sua parte. Às vezes, alguém me pergunta se cabe ou não censurar. De fato, só o Criador tem a autoridade para julgar os homens. Assim, se alguém condenar o próximo, estará querendo colocar-se na posição de Deus. Além do mais, a censura nunca produz bons resultados. Provoca sempre um efeito contrário. Por essa razão, a minha maneira correta de agir é a seguinte: quando alguma pessoa comete erros, faço de conta que não vejo. Espero até a hora em que ela, ao sofrer as consequências de suas atitudes, percebe que não estava agindo de modo certo. Nesse momento, despertará e com certeza se arrependerá do fundo do coração. Portanto, censurá-la
antes de ter adquirido consciência de seus atos, seria como tentar deter uma pedra que estivesse rolando do alto da montanha. Se alguém se dispusesse a tal façanha, com certeza se machucaria. Por isso, melhor é esperar que a pessoa caia, para então ser reerguida com tranquilidade. Não obstante, convém alertar frequentemente a todos sobre a maneira correta de agir, a fim de que muitos infortúnios sejam evitados, e também para que cada um tenha condições de recordar-se, no momento das adversidades, de todas as recomendações anteriormente recebidas. Meditem e ponham em prática essas verdades, e nunca tentem segurar a pedra que esteja rolando montanha abaixo. Hajam com bastante discernimento. Ou seja, você avisa de maneira correta, né? Se souber também. Às vezes a gente não sabe o que é certo e errado. Normal, né? Mas tem coisas que são obviamente certas e obviamente erradas, não tem? Certo, acho que é um consenso que existe em toda a humanidade do que é certo e errado, tem. Então, você sabendo o que é, vai ensinando. Pessoa que convive com você, vive junto, né? Mesma casa, ou até no trabalho. Trabalho é mais complicado, né? Por exemplo, vai falar para o chefe, é um perigo, né? Mas chefe deveria ensinar, né? Isso é certo, isso é errado. Eu quero assim, não quero assim. No trabalho é mais fácil, né? Para o chefe, porque ele manda. Se você não obedecer, tem punição, tudo. Não é? Mas, por exemplo, num clube, entre os amigos, entre não sei o quê. Se você falar assim, é o certo, tal, tem pessoa que vai gostar, não vai gostar, mas convém alertar. Convém alertar. Se você fizer assim, não é alertar. Uma coisa é bronca, outra coisa é ensinar com amor, não é? Todo mundo concorda, tem bom senso, é isso. Você chega para a pessoa, olha, querido, assim, se você fizer desse jeitinho, não vai dar certo por causa disso. Não acha? Acho. Aí, avisou, não avisou? A pessoa fez errado. Deu ruim. A própria pessoa fala, nossa, olha, filho, pior é que você falou. Aí você fala, eu te disse. Não te disse? Te disse. Lembra que eu te disse? Aí você fala. Aí a pessoa vai entender melhor. Porque muitas vezes, errando, a gente aprende melhor do que não errando. Você está fazendo tudo, de repente, erro horroroso. Mas você errando, aí vai falando, nossa, já sei onde eu errei. O que foi que eu errei. Erro também é como tudo na vida, pequeno, médio, grande. Evitar ao máximo os grandes, os médios. Os pequenos, às vezes, vai ficando, né? Mas juntando muitos pequenos, é como se fosse um médio. Né? Muitos médios é um grande. Muitos grandes está perdido. Não tem chance. Evitar o máximo. Esse bom senso, precisa para conviver bem, todo mundo. Né? Senão principalmente porque o ser humano ego, né? Atrapalha demais. Olha, isso aqui não é assim. É assim, o assado. A pessoa não gosta que fale, né? Só que tem coisas que tem que ser daquele jeito. Não é? Ser como o chefe tem. Alguém chefe, né? Chefe falou, esse jeito, você está fazendo ao contrário, ele vai te mandar embora. Ele não vai ter dó. Porque ele precisa daquilo daquele jeito. Então tem coisas que a gente tem que ter sabedoria de fazer do jeito que precisa que seja feito. Não é?
É como o Meixo Sama ensinou sobre altar. Põe quadro, põe desenho, caligrafia dele. Se amanhã eu falar, ah, não gostei, vou tirar, vou botar minha foto lá. Não vai dar certo. É óbvio que está tudo errado, não pode. Não é? Até mesmo como eu sendo ministro, o próprio membro vai vir em cima, falar, não, o senhor está errado, não é? Precisa, né? Alertar às vezes, mesmo o chefe. Chefe, com um jeitinho, você fala, ele vai entender. A não ser que seja pessoa muito arrogante, né? Não aceita, né? Mas você falando, explicando, entende. Meixo Sama era assim. Muitas pessoas vinham falavam, Meixo Sama, né, fazia assim, assim, assim. Ele falava, nossa, vou fazer. A única coisa que às vezes demorava, né? Porque não era hora. Aí a pessoa ficava irritada. Oxa, não fez do que eu queria. É que não chegou tempo. Ou às vezes, talvez, ele não queria falar que não. Né? Falava que tempo não chegou, não sei. Eu faria isso. Falava, não, tempo não chegou. É bom a pessoa não ficar tão chateada. Né? Porque tem pessoa que se você falar um não, não é? Você falar um não, acabou. A pessoa fica, não sabe, né, receber, não aceita de jeito nenhum que alguém chame atenção, que fale. Então tem que ser com jeitinho, com amor. Julgamentos. Já falei sobre o assunto algumas vezes. Percebo, contudo, que os membros ainda cometem esse erro até inconscientemente. Razão por que volto a abordá-lo. Há gente que tem o hábito de comentar a maldade dos outros. E, em casos extremos, chegam mesmo a dizer que é preciso tomar cuidado com certas pessoas, porque elas estão endemoniadas. Na verdade, acontece bem ao contrário. Está possesso quem faz um comentário como esse, pois nenhum ser humano tem permissão de estabelecer para os outros qual seja o comportamento certo ou errado, o bem ou o mal. Tal procedimento diz respeito exclusivamente a Deus. Então, quem julga os semelhantes está profanando a área divina, e por isso não seria errado encará-lo como um demônio, contra o qual convém ficar de guarda. Olha, cuidado, aquela pessoa não se envolve, não... Cuidado com quem fala isso. Esse Meixo Sama fala. Essa pessoa cuida, porque essa pessoa não está bem. Não se faz isso. Não. Como na minha época tinha uma gíria, né? Falava assim, tá fazendo a caveira do outro. Não é? Fazendo a caveira. Isso cria uma mácula grande, viu? Não é pequeno, grande. Porque, imagina, você fala para a pessoa que tal pessoa não é boa, não sei o quê, não sei o quê. Aí aquela pessoa, quando vem, a pessoa já ficou gravado. Aquele lá não é bom. Aquela ali é ruim. Aquele lá não sei o quê. O preconceito, você já estabeleceu para você um preconceito. Isso acontece muito. Pessoa que está mais equilibrada, quando vem alguém assim, não dá atenção que a pessoa fala. São as pessoas de cabeça aberta. Fala com um, fala com outro, trata igual todo mundo. Não é porque brigou com você, comigo está tudo bem. Quero nem saber. E alerta a pessoa, olha. Você está falando da pessoa, não deveria. Não é bom fazer o que você está fazendo. Né? Esse é amor. Depois, quando vier falar de novo, lembra, eu te falei?
Lembra? Aí vai falando, uma hora não é possível que não vai entrar na cabeça, né? Vai, tem que entrar. Água mole, pedra dura. Água mole na cabeça dura, uma hora perfura. Não é possível, né? Enquanto a gente não sabe nada disso, é interessante. Muitas vezes entra numa coisa assim, com várias famílias, às vezes tem muito isso. Aquele lá da família é o que não presta, pronto. Falando mal, olha, aquele é o não sei o que, rotulando, vai botando rótulo, não é? Rótulo. Aquele é o maluco, aquele é o louco, aquele é o malvado, aquele é o isso, aquilo. Mas ele foi com você, não foi com outro. Com você pode ter realmente sido louco, maluco, malvado. Mas com o outro foi bom, caridoso, ajudou, fez uma maravilha. Então, você não pode julgar. Porque às vezes você mesmo plantou aquilo que aquela pessoa está fazendo com você. Não é o outro é ruim. Você mesmo é ruim. Você mesmo fez aquilo em algum momento de outras vidas para aquela pessoa, como um karma. Você foi uma pessoa, quer vingança, né? Tem muito espírito que não entende, vem vingar. A gente está vendo agora Israel, né? E os palestinos. Isso é história antiga, né? Vingança. Sempre um querendo vingar o outro. Fazer alguma coisa para... Não é? Ou seja, imagina uma pessoa com ódio de você, você com ódio de alguém, você está sempre... É fácil saber se tem ou não tem. Porque você tem desejo de prejudicar, de vingar, de... Né? Prestar atenção para limpar isso. Porque era do dia, o mundo mirou com isso, não vai ter. Quem tiver isso vai ser excluído. Excluído. Qual seria a causa da existência de indivíduos que vivem a censurar o próximo? Evidentemente, a falta de fé em Deus leva algumas pessoas a julgarem erradas as demais. Outras ainda acham que certas crenças ou igrejas seguem uma orientação incorreta e, por isso, precisam ser reformuladas. Quem assim pensa, acredita mais na força dos homens do que no poder divino. Não há falha maior, nem atitude mais presunçosa. Portanto, não cabe a uma pessoa de fé esse tipo de preocupação. Se houver realmente erros ou maus elementos entre os seguidores de um credo, basta colocá-los na mão de Deus, que o julgamento virá do alto. Tenham, pois, sempre em mente que na messiânica tudo é supervisionado pelo Supremo Deus, constantemente, através de algum acontecimento particular, os membros que estão agindo errado recebem advertências a fim de poderem despertar para a verdade. Caso não mudem de atitude, chegam às vezes até a perder a vida. E em outras circunstâncias a têm profundamente ameaçada, como bem sabem os messiânicos mais antigos. Concluindo, podemos de fato afirmar que o comportamento correto é cada um julgar-se constantemente a si mesmo, em vez de ficar censurando os outros. Quem vive assim tem verdadeira fé e cumpre a vontade de Deus. Assim vai ser o mundo da era do dia, né? Pessoas cheias de bom senso, equilibradas. Então, não vai nem precisar chamar atenção. Mas, enquanto não chega a isso, cada um primeiro precisa se tornar esse tipo de pessoa. Porque se for esperar os outros, né? É como um ditado que minha mãe sempre falava isso para mim.
Quem quer, faz. Quem não quer, manda. Isso é assim mesmo, né? Você quer uma coisa, quer fazer, você começa a fazer. Se alguém que achar aquilo é bom, começa a juntar, né? Por isso hoje nós estamos aqui reunidos, porque o objetivo é comum para todos, se tornar esse ser humano apto a viver na era do dia. Quando chegar época do terror, que Meshama fala, que parece que está começando, né? Você vê, não é uma coisa que, olha, está diminuindo, não sei o que, né? Esse conflito que começou agora, Israel, isso já teve, né? Várias vezes. Aí dá um período de paz, mas é como o Meshama fala, é um período que não é paz, simplesmente afiando a espada. Porque mágoa, ódio ficou tão grande, né? Ontem cenas que, né, a pessoa pegando outro e batendo até matar mulher, criança, jovem, não, sem diferença nenhuma. Não é militar contra militar, população geral, pessoa normal, né? Aí do lado palestino, uma senhora falando, nossa, tomara que tudo termine bem para os dois lados. Porque a pessoa, mesmo o povo em geral, muitas vezes ele não quer nada daquilo. Não tem isso, ele só quer paz, viver tranquilo. Só isso. Ninguém quer uma guerra, né? Mas tem um lado muito ruim, que é querendo destruir mesmo o ser humano, né? E governantes, às vezes, sem ter menor preocupação com nada, entra nisso daí, né? Quando é atacado, reage, não é? Você lê a história de Kanon. Kanon era Tsunome no Kami, né? Imperador do Japão. Susanoo no Mikoto invadiu o Japão. Queria dominar tudo. Para que não houvesse mortes, o que Tsunome fez? Ele fugiu para outro lugar, falou, não, pode entrar. Toma tudo para você. Não tem guerra. Hã? Se você é assaltado, o ladrão quer pegar seu celular, você ficar segurando ele e atira. Você leva tudo. Nem é meu. Deus só emprestou para eu usar. Vai ver, eu fiz alguma coisa, ele não quer que eu use mais. Não sei. Esse não violência, né? Tantas pessoas já pregaram isso. Milênios, né? Buda pregou, Cristo pregou. Não reage, deixa que leva tudo. Quando invadiu lá a Ucrânia, você falou assim, não, tá bom, já era mesmo antes, pode ficar. Vocês querem governar? Então, governa. Pode entrar. Governa. Não é? Vai brigar? Quem vai sofrer? O povo. Então, naquele ensinamento, formação do povo japonês do ponto de vista espiritual, leiam depois, está no livro O Tempo Chegou. É muito interessante a história, como que foi. Porque esse pequeno modelo do mundo, isso se repetindo várias vezes. Várias vezes. Tá bom. Muito obrigado. Um ótimo domingo para todos. Até amanhã, se Deus quiser.